A história do Êxodo está no âmago do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Por milhares de anos, os fiéis a trataram como fato histórico, mas nas últimas décadas, os estudiosos a têm chamado de conto de fadas. Sou James Cameron e conheço um cineasta que, por quase uma década, se empenhou na missão de responder a uma pergunta de 3.000 anos. O Êxodo é fato ou ficção? Ele se chama Zinka Yakabovich e é 2 vezes vencedor do Emmy por jornalismo investigativo. Ele afirma que os estudiosos desperceberam uma prova arqueológica oculta à vista de todos. O exemplo mais dramático disso aconteceu em 1947, quando o arqueólogo Henri Chevrier achou parte de um monumento ou estela quebrado, datando da época do faraó Ahmose, por volta do ano de 1500 antes da Era Comum. Por incrível que possa parecer, a estela de Ahmose está coberta de inscrições hieroglíficas que espalham a narrativa bíblica. Segundo a descrição publicada por Chevrier, nós reconstruímos a estela e pedimos a um dos maiores egiptólogos do mundo para falar sobre ela. Temos essa estela muito interessante, que data do reinado de Ahmose, que relata uma grande catástrofe ocorrida no Egito. Não sabemos ao certo o que foi, mas envolve chuvas, trovões e relâmpagos. Tempestades assim são raras no nordeste da África, isto é, ela é uma região seca. Parece-me peculiar que a tradição bíblica preserve as lembranças das pragas, que envolve cataclismos climáticos, e temos essa estela curiosa deste mesmo período. Isso chama a atenção para o enigma do Êxodo. Vamos olhar mais de perto. A Bíblia diz que na época do Êxodo houve uma grande tempestade. A estela Ahmose também fala de uma grande tempestade. A Bíblia diz que as trevas desceram sobre o Egito. A estela diz que o Egito foi envolto em escuridão. A estela, então, diz algo bem peculiar. Embora os egípcios adorassem vários deuses, na estela está escrito que a escuridão e a tempestade se deram quando Deus, no singular, manifestou seu poder. A Bíblia descreve o faraó, mas nunca disse o nome. Devido à estela, agora sabemos o nome dele: Ahmose. Eis o homem que confrontou Moisés. Será que o pai de Ahmose lembrou-se do príncipe israelita com quem cresceu e quando deu o nome egípcio de seu filho, Ahmose, ou a lua nasceu, ele o tem escolhido por ser um jogo de palavras? Em hebraico, Ahmose significa irmão de Moisés. Na história, o faraó Ahmose é famoso por expulsar uma nação estrangeira do Egito por volta de 1500 antes da Era Comum. Na época, o Egito era governado por pessoas que os antigos chamavam de Ixos. A história egípcia afirma claramente que os Ixos que governavam Avares eram semitas como os israelitas e que partiram em massa num êxodo conhecido como a expulsão dos Ixos. Nós temos na Bíblia a história de semitas que deixam o Egito e vão para o leste. Na mesma época, independente da Bíblia, nós temos a história dos Ixos sendo expulsos do Egito. Creio que as duas histórias estão relacionadas. Elas estão descrevendo o mesmo evento sobre pontos de vistas diferentes. Em geral, a maioria dos peritos data o êxodo em 1270 antes da Era Comum, durante o reinado de Ramsés II. Mas hoje, alguns estão abandonando esse consenso.
A Bíblia nos dá informações que podem situar o Êxodo 480 anos antes do reinado de Salomão, no meio do século XV antes da Era Comum. Os cálculos do professor Vinson mudam o Êxodo da data atual para 1470 anos antes da Era Comum, a menos de 100 anos da data tradicional da expulsão dos Ixos, perto demais para ser coincidência. Então, temos uma nova data para o Êxodo, cerca de 1500 anos antes da Era Comum. Quando falamos do Êxodo, estamos falando dos Ixos e da expulsão dos Ixos. Muito bem, nossa nova data para o Êxodo é o ano de 1500 antes da Era Comum. E sabemos, pela Bíblia, que os israelitas chegaram ao Egito cerca de 200 anos antes do Êxodo. No hebraico original, a Bíblia chama os israelitas de o povo de Deus ou amo de Israel. Se estivermos certos quanto às datas, devem existir provas arqueológicas da chegada deste amo por volta de 1700 antes da Era Comum. A 400 quilômetros ao sul de Avari fica a tumba de Beni Hassan. Ela data de 1700 antes da Era Comum. Because no one has looked for evidence of the Exodus in this period, the tomb has never been linked to the biblical story. E aqui, pinturas na parede, perfeitamente preservada, registram uma migração antiga no Egito da região atual de Israel. Como na Bíblia, a cena envolve semitas barbudos sobre mulas, levando famílias e rebanhos para o Egito. Como os israelitas bíblicos, eles usam túnicas coloridas. A inscrição hieroglífica na parede chama esse povo de Amo, ou povo de Deus. Procurando no local certo, no período certo, somos os primeiros a reconhecer uma imagem verídica da imigração dos israelitas para o Egito. A Bíblia relata que na época da chegada deles, um israelita alcançou os níveis mais altos do poder egípcio. Ele se chamava José, filho de Jacó ou Jacó. Ele se tornou tão poderoso que usava no dedo o símbolo da autoridade real. Descobrir o selo de José em Avares provaria que os israelitas chegaram aqui exatamente quando nossa linha do tempo prediz. Por incrível que pareça, o pequeno selo foi achado precisamente na camada arqueológica que antecipamos. Na verdade, o professor Manfred Bietak achou nada menos que 9 selos usados pelos oficiais da corte de José. Neles estava escrito o nome hebraico Yaakov, pai de José. É muito estranho acharmos 9 selos com o nome Yaakov, que aliás é um nome bíblico. A original deve ter sido montada num anel e usado no dedo, e isso nos fornece outro enigma. Será mesmo um enigma? Não, se for usada a nossa cronologia. Este é o único período em que o nome hebraico aparece em um selo real egípcio. Ele liga Avares diretamente à Bíblia.